Na teoria, israelenses e palestinos estão presos em hostilidades sem fim, interagindo somente no campo de batalha. Mas a realidade é bem mais complexa. Por décadas, rumores circularam sobre o suposto vínculo entre duas famílias proeminentes de cada lado da fronteira de Gaza. Uma muçulmana e palestina, a outra judia e israelense. Ambas descendentes do mesmo lendário rabino, primos que acabaram inimigos, isolados um do outro pelo menor acidente do destino. Como uma família acabou em ambos os lados da fronteira de Gaza? Essa saga familiar tem início no Marrocos, não em Gaza ou Israel. A lenda diz que os rabinos Abu Hadith de Marrocos eram milagreiros, capazes de curar os doentes através do poder de suas orações. Até o sobrenome dele sugere seu poder espiritual. O sobrenome original da família era Elbaz, que significa falcão. Mas no século XVII, o rabino Shmuel Elbaz ficou conhecido como Abu Hatzira, ou pai do tapete, um nome que ele passaria para seus descendentes em ambos os lados da fronteira Israel-Gaza. De acordo com uma história, o rabino Elbaz foi uma vez negado passagem em um navio indo para o exterior. Então ele desenrolou seu tapete na beira do mar e milagrosamente ele o levou através da água. Algumas variantes da história dizem que o tapete voador o salvou de bandidos, mas todas têm o mesmo final e transmitem a mesma mensagem. O estudo da Torá e a piedade do rabino eram tão poderosos que deram vida ao tapete quando ele mais precisava. E assim, a família Elbaz trocou seu antigo nome por um novo que refletia esse milagre. Décadas depois, um descendente de Abu Hatzera fez sua própria jornada, mas desta vez sem a ajuda de um tapete voador. O rabino Yaakov Abu Hatzera já estava em seus 70 anos, mas insistiu em fazer a árdua jornada do Marrocos à Terra Santa. Tragicamente, o rabino nunca chegou lá. Ele morreu no Egito, e até hoje, seu túmulo é um local de peregrinação para judeus e não-judeus. Mas, segundo alguns relatos, algo aconteceu durante a jornada do rabino Yaakov, algo que os judeus Abu Hatziras em Israel relutam em falar, mas algo aceito como fato pela maioria da família muçulmana Abu Hassira em Gaza. Abu Hatzira e Abu Hassira são pronúncias diferentes do mesmo nome. Os Abu Hassiras de Gaza rastrearam sua linhagem até um famoso antepassado, um proeminente rabino marroquino que morreu no Egito no século XIX. Segundo o patriarca da família Eid Abu Hassira, um descendente do rabino teve uma visão que o convocou a Gaza. E assim ele fez a viagem do Egito para Gaza, onde seus bisnetos vivem até hoje. Um membro da família Abu Hassira em Gaza me contou sobre essa lenda de família. Como você pode imaginar, este é um assunto delicado. Ele nos pediu para não mostrar seu rosto na tela. Ouvi nossos avós falando sobre as origens da família Abu Hassira, um ancestral nosso. Seu nome era Yaqub Abu Hassira. Ele era um rabino judeu de origem marroquina que viveu no século XIX. Ele faleceu em 1880 e foi enterrado no Egito. Mas alguns Abu Hassiras negaram publicamente a conexão. Isso pode ser devido a duas possíveis razões. A primeira pode ser a ignorância deles sobre o relacionamento, e a segunda pode ser o medo da falta de liberdade de expressão presente aqui, que os impede de falar livremente sobre o assunto. Se os Abu Hassiras descendem de um rabino, por que seguem o Islã? Afinal, outros descendentes do rabino Yaakov Abu Hatzera em Israel estão entre os rabinos mais reverenciados da era moderna. Então, como poderia um ramo da família ser muçulmano? É uma pergunta desconfortável para os israelenses Abu Hatzera. Porque a implicação é que, em algum momento, um descendente do grande rabino Yaakov Abu Hatzera deve ter se convertido ao Islã. Para os judeus, mesmo os não muito religiosos, a conversão a outra fé é um tabu compreensível. Os Abu Hatzeras judeus têm uma versão muito diferente dos eventos. Assim como na história do rabino Shmuel, o criador do tapete, os detalhes variam dependendo do narrador. A lenda familiar é como um telefone sem fio. Os detalhes se confundem e suavizam. As tramas se fundem umas nas outras. E a verdade fica nebulosa. Então esta é uma versão do conto, mas não é a única. O rabino Yitzhak Abu Hatzeras ouviu que em Gaza há um árabe que se chama Yaakov Abu Hatzira, e ele procura descobrir como pode ser um árabe, que se chama Yaakov Abu Hatzira.
Então, no ano de 1997, ele foi para Gaza. Ele viu um árabe. Ele disse: "Você se chama Abu Chatzira." Ele disse: "Sim." Yaakov. Ele disse: "Sim." Ele disse: "Você é Abu Chatzira." No início, ele disse: "Não." Ele disse: "Você é um judeu. Talvez sua família seja judia e então você será convertido." Ele disse: "Não, nós somos árabes." Desde o início sempre foi assim. Mas como exatamente você é Abu Chatzira? Meus pais não tiveram filhos por muitos anos em Damanhur, uma cidade no Egito. Veja onde isso está levando. Que todos que vêm lá, até os árabes trazem suas oferendas e eles são abençoados com filhos. Os pais do homem foram ao túmulo do rabino Yaakov orar por um filho. A oração deles foi atendida e nomearam o bebê em homenagem ao rabino que intercedeu por eles. É uma ótima história. Mas como eu disse, não é a única. Conforme outras fontes, o rabino Yitzhak Abu Hatzira viajou a Gaza para rastrear a família Abu Hassira. Mas ele se encontrou com o Sheikh Mohammed Abu Hassira, não com Yaakov Abu Hassira. E o Sheikh realmente falou de um ancestral judeu, um lendário rabino marroquino que morreu no Egito. Conforme a história, o Sheikh e sua família manifestaram interesse em explorar seu judaísmo e possivelmente retornar à religião. Em outra história, o irmão do rabino Yitzhak, o lendário Baba Sali, levou seus alunos com ele em uma viagem para Gaza. Eles se demoraram em uma loja, comprando silenciosamente 1 quilo de frutas. Quando os alunos pressionaram seu rabino para explicar por que ele havia demorado tanto em silêncio, o Baba Sali respondeu enigmaticamente: "Há faíscas de almas em todos os lugares." Seria essa a maneira mística dele de reconhecer uma conexão sobre a qual nunca pode falar publicamente? Agora, todas essas contas vêm em segunda ou terceira mão, distorcidas ligeiramente a cada recontagem. Talvez nunca saibamos o que de fato ocorreu e o que é apenas desejo. Mas nós sabemos disso. Estudos apontam que judeus e árabes palestinos possuem ligações genéticas que remontam séculos. Somos inquestionavelmente parentes, mesmo que nossos ancestrais comuns tenham vivido 1000 anos atrás em vez de 100. E é isso que torna as histórias de Orel Abu Hatzira e Muhammad Abu Hassira tão terrivelmente trágicas. Em 7 de outubro, Orel Abu Chatzera estava em um festival de música, mas a alegria virou terror quando o Hamas chegou. Orel recusou-se a abandonar alguém. Em vez de fugir, ele ajudou outros a escapar. Quando ele parou para cuidar de um amigo ferido, ele pagou com sua vida. Poucas semanas depois, os Abu Chazeras enfrentaram sua própria tragédia. O jornalista Mohammed Abu Chazera e pelo menos 20 parentes morreram em um ataque aéreo israelense. Quer gostemos ou não, quer queiramos admitir ou não, judeus e palestinos estão profundamente enraizados nesta terra. Os Abu Hatzeras e os Abu Hassiras exemplificam nossas histórias entrelaçadas. E alguns dos Abu Hassiras de Gaza reconhecem isso. Em vez de paz para nós. Talvez um dia as famílias e seu famoso ancestral sejam o símbolo do nosso futuro compartilhado.